Então, como é visto e como é tratado o câncer dentro da medicina tradicional chinesa? Importante lembrar que para a medicina chinesa, seja o câncer ou seja qualquer outra doença, o que nós vamos tratar é aquilo que leva àquele problema, aquilo que leva ao tumor, aquilo que leva à dor de cabeça, aquilo que leva à dor, ou seja, a síndrome. Então, como em qualquer outra doença, no câncer também tem algumas síndromes. E para nós, essa mutação gênica que faz com que as células ocorra uma diferenciação e uma divisão de uma forma irregular, seja ela um carcinoma, seja ela uma leucemia, seja ela um mieloma, só para citar alguns tipos, né, de câncer, um linfoma, não importa o tipo, algumas coisas são semelhantes entre elas, mas primeiro vamos falar um pouco de causa para depois falarmos de tratamento. Assim como na medicina ocidental nós temos vários fatores, sabemos que existem multifatores para o câncer, na medicina chinesa não é diferente. E para a medicina chinesa, esses múltiplos fatores são desde fatores patogênicos externos, juntamente com fatores emocionais, podem ter interferências de uma dieta inadequada, pode ainda ter interferência do excesso, tanto de atividade física, trabalho físico excessivo, trabalho no frio, trabalho no calor excessivamente, trabalho em excesso, tanto físico quanto mental, e, além disso, também fatores que sabemos hereditários. No entanto, todos esses fatores fazem com que ocorra alguns desequilíbrios antes no corpo para que ocorra essa diferenciação celular. Então é possível, sim, tratar uma série de problemas oncológicos, assim como qualquer outra doença, com a medicina chinesa, com a acupuntura, com fitoterapia chinesa, observando a síndrome que está por trás deste tumor. Inicialmente, nós temos o que chamamos um desequilíbrio do baço e pâncreas. O baço-pâncreas, na medicina chinesa, ele é o órgão responsável pela umidade interna. Então, inicialmente, todos esses fatores que eu mencionei, hereditários, sejam externos, sejam internos, sejam os emocionais, né, internos, sejam a questão alimentar, seja a questão de excesso mental, excesso de trabalho, tudo isso vai fazer, primeiramente, que ocorra uma deficiência no baço-pâncreas. E a partir dessa deficiência no baço-pâncreas, começa a haver uma continuação, primeiro com umidade excessiva, então o baço-pâncreas é o responsável pela umidade interna, e depois, na sequência disso, mucosidade, o que nós chamamos também de fleuma. Mucosidade, para você ter uma ideia, seria um aprofundamento da umidade. Então, um exemplo, né? Triglicerídeos é umidade, colesterol é umidade. E depois vem uma série de sequências. Vem os cistos, vem os quistos, antes disso ainda, vem os pólipos. E algumas pessoas, por questões próprias de cada organismo, podem desenvolver diretamente o câncer. E sempre nessas pessoas há um desequilíbrio de yin, o que nós chamamos um desequilíbrio de yin. E a partir desse desequilíbrio de yin começa a gerar um calor tóxico interno. Então, toda pessoa que tem qualquer tipo que seja de câncer, mesmo que ela sinta frio nos pés, nas mãos, ela tem um calor interno naquela região. Então, ela tem um excesso de umidade. Imagina, vou dar um exemplo bem a grosso modo, mas imagina que você fosse fazer uma sopa. Tem algo úmido que você coloca no fogo, aquilo começa a aquecer, daqui a um pouco aquilo começa a ficar pegajoso. Continuando o aquecimento, aquilo começa a ficar duro, mais viscoso. Ou seja, o excesso de calor interno, com todos esses fatores agravantes, é que vai provocar no final uma mudança a nível celular e fazer com que ocorra uma mudança a nível de mitose nas células, e em alguns casos esse tumor vai virar um câncer, não importa se é de pé, de uma forma irregular, fazendo com que haja tumores, pescoço e cabeça, não importa.
E aí é importante, e isso o profissional da medicina chinesa faz, ele trata os fatores desencadeantes, ou seja, ele trata as síndromes. Tem diversas síndromes, eu citei apenas duas aqui, deficiência de yin e calor tóxico, ou seja, um excesso de yang que gera um aumento de temperatura interna. Esses são dois apenas que eu citei, mas tem muitos outros fatores que um profissional habilitado da medicina chinesa ele consegue controlar, equilibrar, e a partir do momento que está em equilíbrio esses fatores, o tumor começa a reduzir de tamanho. E não só reduzir de tamanho, porque uma coisa é reduzir o tamanho do tumor, outra coisa é tratar a síndrome, que são vários sinais e sintomas que faz com que chegue naquele nível. Então não é um tratamento apenas local, é um tratamento global. Por isso a medicina chinesa, com esse tratamento integral, muitas vezes com acupuntura, fitoterapia chinesa e até a própria dietoterapia, consegue reverter totalmente muitos casos de câncer.